O que acontece quando uma estrela fica sem combustível? Em primeiro lugar, paradoxalmente, ela cresce até 1 milhão de vezes seu tamanho original. Veja bem, quando o núcleo fica sem hidrogênio, começa a se contrair sob o peso de sua própria gravidade, mas alguma fusão de hidrogênio continua nas camadas superiores. Enquanto o núcleo se contrai, ele se aquece. Isso faz com que as camadas superiores da estrela também se aqueçam e se expandam, e o raio aumenta. À medida que ela cresce, devora qualquer matéria, até mesmo os próprios planetas em seu rastro. Os astrônomos observaram algumas delas logo antes ou depois de engolir planetas inteiros, mas até recentemente nunca haviam visto o processo em si. Cientistas de diferentes universidades relataram que, pela primeira vez na história, observaram uma estrela engolindo um planeta. E esse trágico evento não aconteceu em uma galáxia distante, mas na nossa própria Via Láctea, a cerca de 12 mil anos-luz de distância de nós. Os astrônomos observaram uma explosão de uma estrela que tem cerca de 0,8 a 1,5 vezes a massa do nosso Sol, perto da constelação de Áquila, semelhante a uma águia. Ela se tornou mais de 100 vezes mais brilhante do que o normal em apenas 10 dias e, depois, desapareceu rapidamente. Ainda mais interessante, esse clarão branco e quente foi seguido por um sinal mais duradouro que também era mais frio do que o primeiro clarão. E essa combinação, meu amigo, só pode significar uma coisa: a estrela engoliu um planeta próximo. A pergunta é qual? Os astrônomos acreditam que poderia ser um mundo fervente de 1 a 10 vezes a massa de Júpiter. Esse tipo também é chamado de Júpiter quente, um exoplaneta gigante semelhante ao monstro gasoso que temos em nosso sistema solar e que precisa de menos de 10 dias para orbitar suas estrelas. O do qual estamos falando vinha espiralando gradualmente em direção à estrela até ser puxado para sua atmosfera e, por fim, para o núcleo da que estava em extinção. Essa festa galáctica aconteceu entre 15 mil e 10 mil anos atrás, quando a estrela tinha cerca de 10 bilhões de anos, e, dada a sua idade respeitável, a própria deglutição aconteceu na velocidade da luz, de uma só vez. Isso é muito diferente de outros Júpiteres quentes, que foram mordiscados delicadamente por suas estrelas. Os astrônomos não têm certeza se há outros planetas orbitando essa especificamente, talvez a uma distância mais segura, mas mesmo que existam, provavelmente se passarão milhares de anos antes que se torne o prato principal ou a sobremesa dela. De qualquer forma, agora que os especialistas sabem o que devem procurar, ficarão atentos a mais banquetes cósmicos. Porque um dia nosso planeta, assim como parte do nosso sistema solar, sofrerá o mesmo destino. Tudo ao nosso redor desaparecerá em um piscar de olhos, mas você pode relaxar e respirar fundo. Isso não irá acontecer por mais 5 bilhões de anos. É nesse período que o Sol deve se queimar e se expandir tanto que engolirá os planetas internos do sistema solar: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Se as pessoas conseguirem colonizar algum outro mundo nessa época, que deve estar a pelo menos 10 mil anos-luz de distância da Terra, poderão observar essa catástrofe. O Sol subitamente se tornaria muito mais brilhante e ejetaria algum material no espaço. Ele engoliria vários planetas, inclusive a Terra, antes de voltar a ser o que era. Mas as estrelas não são as únicas coisas no universo que engolem outros objetos espaciais. Há outros tipos de monstros cósmicos que devoram tudo, até mesmo a luz. Você adivinhou? Pois é, estou falando dos impiedosos buracos negros. Mas o mais interessante é que eles não apenas consomem as coisas, mas também parecem cuspi-las. Não faz muito tempo, os cientistas descobriram que o buraco negro supermassivo no centro de nossa Via Láctea parece estar vazando. Por que isso é um divisor de águas? Porque pode significar que esse carinha chamado Sagitários A, cuja massa é 4,1 milhões de vezes a do nosso Sol, não é um gigante adormecido como se pensava anteriormente. Ele ainda pode estar ativo, e esse vazamento pode ser o soluço enquanto engole nuvens de gás. Durante a pesquisa, a equipe de astrônomos usou o telescópio espacial Hubble, que os ajudou a identificar um jato que se parecia com um maçarico e estava empurrando as nuvens de hidrogênio no centro da nossa galáxia. Esse jato parecia vomitar gás como uma mangueira direcionada a uma pilha de areia. Isso geralmente acontece em torno de buracos negros ativos cercados pelo material puxado em sua direção por sua imensa força gravitacional. Parte desse material entra, mas uma pequena porção é varrida para fora por poderosos campos magnéticos. A pesquisa sugere que, quando uma nuvem de gás gigante se aproxima demais do nosso buraco negro supermassivo, é engolida.
E então arrota mini-jatos de matéria. Bolhas de Fermi podem ser o resultado dos arrotos que ocorreram há cerca de 2 a 4 milhões de anos. Mas recentemente, os cientistas descobriram outra bolha gigante brilhante de gás quente. Ela se alinhava com um jato que se estendia por 35 anos-luz ou mais a partir do buraco negro supermassivo. Os astrônomos suspeitam que o jato pode ter atingido essa bolha de gás e a inflado. Agora, vou contar algo ainda mais assustador. Parece que há buracos negros que podem estar comendo uns aos outros. Bem, mais ou menos isso. Na verdade, estão tentando compartilhar a refeição no momento. Mas quem sabe o que acontecerá em um futuro próximo? Vou detalhar um pouco mais. Os astrônomos detectaram 2 buracos negros supermassivos se alimentando no material cósmico de 2 galáxias em fusão no espaço distante. Esses gigantes foram localizados com a ajuda do conjunto de telescópios Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, também conhecido como ALMA, localizados no deserto de Atacama, no norte do Chile. Os cientistas os utilizaram originalmente para observar 2 galáxias em fusão, localizadas a cerca de 500 milhões de anos-luz de distância de nós. Eles também notaram que 2 buracos negros gigantescos estavam crescendo um ao lado do outro, não muito longe do centro da galáxia coalescente, o GC 4211. Aparentemente, se cruzaram quando suas galáxias hospedeiras colidiram. Um deles tem cerca de 200 milhões de vezes a massa do nosso Sol, e o outro é um pouco menor, cerca de 125 milhões de vezes mais. Embora não sejam visíveis diretamente, os buracos negros são cercados por aglomerados brilhantes de gás quente e estrelas. Tudo isso foi puxado para perto pela atração gravitacional deles. Com o passar do tempo, começarão a girar em torno um do outro. E por fim, colidirão, criando um provavelmente ainda maior. Os especialistas têm observado esses carinhas em vários comprimentos de onda de luz e chegaram à conclusão de que são únicos. Estão localizados o mais próximo um do outro que se tem conhecimento, a uma distância de apenas 750 anos-luz, o que, em termos astronômicos, é como se estivessem na porta ao lado. Ainda mais interessante é o fato de que essa distância está próxima do limite do que as tecnologias modernas podem detectar. É interessante notar que essas fusões gigantescas são mais típicas de galáxias distantes. Isso faz com que seja mais difícil para os telescópios baseados na Terra observá-las, mas a sensibilidade do ALMA ajudou a pesquisar essas regiões brilhantes e compactas onde a matéria gira em torno dos buracos negros. Imagine como os pesquisadores ficaram surpresos quando, em vez de um, viram 2, mastigando a poeira e o gás agitados pela enorme fusão espacial. O mais importante sobre essa descoberta é que ela pode significar que esses buracos negros binários provavelmente são muito mais comuns do que pensávamos anteriormente. E se os pares são tão comuns, isso pode facilitar o estudo das ondas gravitacionais que ocorrem quando os buracos negros colidem. Essas ondas também são conhecidas como ondulações no espaço-tempo. Se falarmos sobre o par descoberto recentemente, talvez ainda leve várias centenas de milhões de anos para que eles se choquem um contra o outro. Mas observando seu comportamento, os cientistas podem descobrir quantos buracos negros binários que estão prestes a colidir existem no universo.